Reverendíssimo Dom Paulo Cavalcante, prior deste mosteiro, na pessoa de quem eu saúdo todos os irmãos monges, sacerdotes, religiosos e religiosas e o povo devoto e piedoso aqui presente e os que nos seguem pelas mídias. Alegra-nos reunirmos para celebrarmos São Bento, pai dos monges, nesse glorioso mosteiro de Brasília, onde se guarda os tesouros da vida beneditina. O saudoso Papa Bento XVI nutria uma grande estima por São Bento e assim quis tomar para si o nome do grande santo para indicar o seu itinerário como sucessor de Pedro. Ele cita o que escreveu o Papa São Gregório Magno acerca de São Bento. O homem de Deus que brilhou nesta terra com tantos milagres, não resplandeceu menos pela eloquência com que soube expor a sua doutrina. São Gregório Magno escreveu essas palavras no ano de 592. O santo monge tinha falecido 50 anos antes e ainda estava vivo na memória do povo, sobretudo na florescente ordem religiosa por ele fundada. São Bento de Núrcia, com a sua vida e a sua obra, exerceu uma influência fundamental sobre o desenvolvimento da civilização e da cultura europeia. A fonte mais importante sobre a sua vida é o segundo livro dos Diálogos de São Gregório Magno. Não é uma biografia no sentido clássico. Segundo as ideias do seu tempo, o grande Papa quis ilustrar, mediante o exemplo de um homem concreto, precisamente de São Bento, a subida aos cumes da contemplação que pode ser realizada por quem se abandona totalmente a Deus. Portanto, tem-se um modelo de vida humana como subida para o vértice da perfeição. São Gregório Magno narra também neste livro dos Diálogos muitos milagres realizados pelo santo. E também aqui não quer narrar simplesmente algo de estranho, mas demonstrar como Deus, admoestando, ajudando e também punindo, intervinha nas situações concretas da vida do homem. Quer mostrar que Deus não é uma hipótese distante, colocada na origem do mundo, mas está presente na vida do homem, de cada homem. Esta perspectiva do biógrafo explica-se também à luz do contexto geral do tempo. Entre os séculos V e VI, o mundo estava envolvido numa tremenda crise de valores, como hoje, e de instituições, causada pela queda do Império Romano, pela invasão dos novos povos e pela decadência dos costumes. Com a apresentação de São Bento como astro luminoso, Gregório Magno quis indicar nesta situação atormentada, precisamente na cidade de Roma, a saída da noite escura da história. De fato, a obra de São Bento, e de modo particular a sua regra, revelou-se portadoras de um autêntico fermento espiritual, que mudou no decorrer dos séculos, muito além dos confins da sua pátria e do seu tempo, o rosto de toda a Europa.
suscitando, depois da queda da unidade política criada pelo Império Romano, uma nova unidade espiritual e cultural, a da fé cristã partilhada pelos povos do continente. Surgiu precisamente assim a realidade a qual nós chamamos hoje de Europa. Uma Europa hoje decadente, porque abandonou sua vocação aos valores da fé cristã, tão bem implantada, disseminada nos corações pelo monaquismo. Em todo o seu livro dos Diálogos, São Gregório ilustra-nos como a vida de São Bento estivesse imersa numa atmosfera de oração, fundamento da sua existência. Sem oração não há experiência de Deus. Mas a espiritualidade de Bento não era uma interioridade fora da realidade. Na agitação e na confusão do seu tempo, ele vivia sob o olhar de Deus. E precisamente assim, nunca perdeu de vista os deveres da vida cotidiana e o homem com as suas necessidades concretas. Ao ver Deus, compreendeu a realidade do homem e sua missão. Na sua regra, qualifica a vida monástica, uma escola ao serviço do Senhor. E pede aos seus monges que a obra de Deus, ou seja, ao ofício divino ou a liturgias das horas, nada se anteponha. Afirma ele. Assim, a vida do monge torna-se uma simbiose fecunda entre ação e contemplação, para que em tudo seja glorificado Deus. O seu famoso ora et labora, reze e trabalhe, resume bem isto. Em contraste com uma autorrealização fácil e egocêntrica, hoje, com frequência, meus irmãos, tão exaltada, o primeiro e irrenunciável compromisso do discípulo de São Bento é a busca sincera de Deus, sobre o caminho traçado pelo Cristo humilde e obediente, ao amor do qual ele nada deve antepor. E precisamente assim, no serviço do outro, se torna homem do serviço e da paz. Na prática da obediência realizada com uma fé afirmada pelo amor, o monge conquista a humildade, à qual a regra dedica um capítulo inteiro. Desta forma, o homem torna-se cada vez mais conforme com Cristo e alcança a verdadeira autorrealização como criatura à imagem e semelhança de Deus. A obediência do discípulo deve corresponder à sabedoria do abade, que no mosteiro desempenha as funções de Cristo. A sua figura, delineada sobretudo no segundo capítulo da regra, com um perfil de espiritual beleza e de compromisso exigente, pode ser considerada como um autorretrato de São Bento. Porque, como escreve Gregório Magno, o santo não pode, de modo algum, ensinar de uma forma diferente da qual viveu. O abade deve ser ao mesmo tempo terno e mestre severo, um verdadeiro educador, inflexível contra os vícios. É contudo chamado sobretudo a imitar a ternura do bom pastor, a ajudar e não a dominar, a acentuar mais com os fatos do que com as palavras tudo que é bom e santo, e a ilustrar os mandamentos divinos com seu exemplo. Para ser capaz de decidir responsavelmente, também o abade deve ser o homem de escuta, que se põe a ouvir os conselhos dos irmãos, porque muitas vezes Deus revela aos mais jovens a solução melhor. Porque muitas vezes Deus assim fala.
Esta disposição torna surpreendentemente moderna uma regra escrita há 1500 anos. Um homem de responsabilidade pública, e em pequenos âmbitos, deve ser sempre também um homem que sabe ouvir e aprender de quanto se ouve. O Papa Bento XVI assim dizia de São Bento: temos necessidade de homens como Bento de Núrcia, o qual em tempos de dissipação e decadência, é o que nós vivemos hoje, se emergiu na solidão mais extrema, conseguindo fundar Monte Cassino, a cidade sobre o monte, que com tantas ruínas reuniu todas as forças, das quais se fundou um mundo novo. Assim Bento, como Abraão, tornou-se o pai de muitos povos. Tudo isso, meus irmãos, parte de um jovem estudante de Núrcia, desiludido com Roma, do seu tempo, medíocre, afundado nos vícios e na miséria, que percorreu apenas uma nesga de terra entre Roma e Subiaco e Cassino, como uma pequena pedra que arrasta um desabamento, o qual é muito particular, um desabamento de santidade. Quando a gente vai a Monte Cassino, ainda podemos aurir das lembranças daquelas paredes e daquelas pedras que falam de São Bento, o odor da sua santidade e o desejo grande de mergulhar no silêncio para fugirmos da ditadura do barulho que hoje massacra as mentes e os corações. Contar, meus irmãos, a história de São Bento e dos beneditinos, de fato, significa contar o mais exaltante e a mais incrível, aliás, a mais paradoxal das vicissitudes da vida religiosa cristã. São Bento e os seus monges lançaram as bases do monaquismo ocidental. Foram mestres de espiritualidade e de pensamento. Situaram-se entre os construtores da Europa, unificando-a sob os comuns valores cristãos e contribuindo de maneira única para a sua civilização. A Europa era uma miséria. O monaquismo, os monges, trouxe a culinária, trouxe as técnicas de enxerto de plantas, ensinou tanta coisa, trouxe a cultura, esse humus poderoso do conhecimento que foi libertando aquele povo do atraso e da pobreza. Desde o início até hoje, deram à igreja 10 milhões de monges e monjas, 30 papas, 260 cardeais, milhares de bispos e, sobretudo, mais de 360 santos que orna o céu como uma pleide dos filhos e filhas de São Bento. As abadias beneditinas, promovendo os estudos, as indústrias e as artes, desempenharam uma grande função civilizadora. Por isso foram o centro da vida, não só religiosa, mas também cultural, social e política. Em resumo, a obra de um santo, Bento de Núrcia, foi tão grande com a difusão da sua espiritualidade que representou uma base inegável da Europa e do seu caminho histórico. Nesta solenidade do trânsito de São Bento, a liturgia de hoje nos propõe o Evangelho das Bem-aventuranças de São Mateus, como caminho espiritual para alcançarmos a santidade, a vida reta e profundamente unida a Cristo mediante as santas virtudes cristãs, sobretudo a pobreza espiritual, a humildade, o despojamento, a mansidão, a pureza de alma e de corpo e tantas outras. São Paulo aos Colossenses nos inclita a esta santidade
nos propondo um programa de vida ao nos ensinar como ouvimos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente toda vez que tiverdes queixa contra outrem. São Bento, meus irmãos, foi revestido desta caridade que o apóstolo Paulo nos exorta nesta noite, tendendo a esse vínculo profundo de santidade, deixando que a sua alma, o mais profundo da sua vida, fosse choleado por esses grandes dons do Espírito Santo. São Bento pode ter escutado, acolhido e vivido esta palavra. Continua a ser uma personagem atraente. Um homem dotado de atração nunca pode ser sombrio, negativo nas suas relações com o mundo, mas dotado de grande fascínio, de grande generosidade. Devemos pensá-lo como um homem concreto, realista, e como demonstrou muitas vezes na sua vida, um homem cheio de esperança. É o que nós precisamos urgentemente, cultivar a esperança. Sem a esperança, nós nos sucumbimos no caos. Mestre exigente, que se esforçou sempre por ser mais amado do que temido, porque a misericórdia para ele vem antes da justiça. Um homem positivo, como são sempre os santos. Porque os santos, eles são desconcertantes. A gente acha estranho o jeito dos santos. Mas na verdade, eles objetivamente nos ensinam como seguir nu a Cristo nu, como pedia São Bento. O caminho da santidade indicado por São Bento caracteriza-se por um profundo discernimento e equilíbrio, conciliando trabalho e oração, solidão e vida comum. Também hoje, meus irmãos, é possível aproximar-se de Cristo, realizando um programa de vida válido não só para o monge, mas também para o simples cristão. Por isso me apraz alentar-vos com este comentário de otimismo, porque a vida monástica é vida dilatato corde, com um coração em expansão, dilatado, grande, como afirma o prólogo da regra de São Bento. Deveria ser ao mesmo para o cristão. Se aprendêssemos isto dele, todos daríamos um passo à frente, ou até um salto, no caminho da santidade. Monges e não monges, devemos olhar para São Bento, porque é um dos poucos grandes mestres de humanidade que marcaram a história não só da cristandade, mas da própria civilização ocidental. Como nossa civilização ocidental está doente, o remédio está no fazer a memória dos seus princípios e fundamentos. Entre tantos, o mais expressivo, o monaquismo. Já o Papa Bento sempre falava que a Europa precisa reencontrar com as suas raízes, porque ela foi tomada pela desconstrução da fé católica, da fé cristã, da vida familiar, dos princípios. Quantas vezes a gente vai atender confissão dos jovens na Europa? Os jovens, aqueles poucos que ainda se confessam, estão confusos, não sabem o seu gênero, não sabem o que é a vida, estão deslocados. Mas é isso que esse mundo perverso tem tentado fazer com o mundo.
subtraindo a capacidade cultural, intelectual das pessoas. Não sairemos do limbo cultural e espiritual em que nos encontramos sem a volta aos valores da fé católica, pois a Igreja é a construtora da civilização ocidental, atualmente machucada pela nova ordem mundial, pelo multiculturalismo, pelo globalismo que se torna numa seita ecológica, pelo marxismo cultural que empregue nas nossas faculdades a cultura, o judiciário, o Ministério Público, a própria igreja, os meios de comunicação, com esta visão distorcida, torpe, medíocre sobre a pessoa humana. Precisamos orar mais. Não tenhamos medo de sermos cristãos católicos de verdade, colhendo os valores da nossa tradição, sem nos deixar levar pelas ventanias do modernismo, que não tem muito a acrescentar, a não ser a torpeza de uma visão vesga da fé, de Deus, da igreja e da pessoa humana. São Bento, meus irmãos, é um grande alento para nós nesses tempos. A oração dele é uma das preces mais relevantes dentro da Igreja Católica e nos ajuda nesses tempos sombrios a vencer com o poder desta oração e do testemunho das virtudes, visto que nossa luta é espiritual e nossa arma é o Evangelho e os nossos fundamentos de nossa fé alicerçada nos princípios e fundamentos da lei de Deus. Esta prece de São Bento é associada à proteção contra o mal e às forças demoníacas, o que reflete o próprio ministério de São Bento, que foi marcado por um profundo envolvimento na luta contra as influências malignas. A oração, em sua essência, é um pedido de intercessão do santo para obtermos proteção contra as armadilhas e tentações do diabo que vem por todos os cantos. Manifestas também nas heresias do nosso tempo e apostasias, bem como pelas ideologias ateias que perseguem a fé, a igreja, a família e a liberdade das pessoas. Para concluir, sob o manto de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil e desta arquidiocese, recitemos juntos, de pé, meus irmãos, esta nobre e profunda oração de São Bento pela nossa pátria, pela nossa igreja e pelo nosso mundo. Todos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo os teus venenos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.